Om Ajnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaudamanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Prishtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmira Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Deviyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Kacharya Astotara Sata Sisrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todo o Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa dos nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para tratar de um assunto muito importante, de vital importância para todos nós, que é o papel da mulher na sociedade védica, ou seja, na sociedade como um todo, né? Enfim, na civilização humana como um todo, né? A mulher ela tem um papel muito, muito proeminente e deveria ser valorizado muito melhor do que é hoje em dia, tá? De modo geral. Tá? Mesmo aqueles países onde as mulheres são, vamos dizer assim, têm mais liberdade, são mais respeitadas, ainda assim, há uma falta muito grande de, uh, de entendimento sobre o verdadeiro papel dela na sociedade e todas as consequências negativas e positivas, né, desse tratamento. Né? Quando mal feito, reações negativas; quando bem feito, reações positivas. Então, hoje eu tenho aqui uma série de evidências da cultura védica, de versos, enfim, informações que vão dar aqui suporte, base para esse nosso entendimento. Tá bom? Desde já eu gostaria de também deixar claro que a motivação dessa palestra não é baseada em nenhuma influência de movimentos feministas, né? Eu, pessoalmente, não sigo nenhum deles e tenho uma série de
vamos dizer, tem uma série de discordâncias, né, dessas pautas feministas, de várias pautas feministas, né? E então aqui eu estou apenas trazendo a visão da cultura védica, tá bom? Independente do que outras mulheres possam achar sobre as mulheres, eu sigo a cultura védica, que é a mais antiga do mundo, é a cultura eterna, é a cultura que deu origem à nossa civilização humana, e é ela que vem sobrevivendo ao longo da história, né, amparando, né, a civilização humana aqui na Terra. Então é dela que nós devemos extrair as diretrizes para como viver, como conviver, né? Como manter uma melhor convivência entre os sexos, né? Masculino e feminino. Tá bom? Muito bem. Essa palestra é baseada num artigo que eu escrevi, né? Que está lá no meu site. Tá? Depois eu vou deixar aqui o link do artigo. O artigo ele foi editado, revisado. Tá? Então, quem por acaso já leu antes, já teve acesso antes, seria bom revisitar. Foram feitas algumas alterações não muito grandes, mas sempre é bom a gente reler. Tá? Então, eu já coloquei aqui no chat para vocês o link do artigo lá no site. Né? O site tem vários artigos, alguns ainda não atualizados, outros já, mas de qualquer maneira tem um conteúdo bastante diferenciado. Bom, existem muitas civilizações no mundo onde o respeito pelas mulheres e o seu papel na sociedade são proeminentes, e outras onde o respeito por elas e seu status devem ser melhorados. O nível de civilidade e padrões morais e espirituais em uma sociedade pode muitas vezes ser medido pelo respeito e consideração demonstrado às mulheres. Ao longo dos milhares de anos da cultura védica, as mulheres sempre receberam o mais alto nível de liberdade, proteção e segurança. A tradição védica sempre demonstrou elevada estima pelas mulheres e sabe, melhor do que nenhuma outra, valorizá-las e protegê-las. Vemos isto claramente através do respeito e honra que mantém na adoração à deusa, né? Ou seja, o aspecto feminino da divindade, que é retratada como a personificação feminina de qualidades e poderes sobrenaturais. Estas formas incluem as de Lakshmi, a deusa da fortuna, Saraswati, a deusa da aprendizagem, ou do conhecimento, né? Subhadra, que é irmã de Krishna e a auspiciosidade personificada, Durga, a deusa da energia material, Kali, a deusa do poder do tempo, e Prithvi, a deusa da terra. Ou seja, o próprio planeta Terra, ele é também feminino, né? Ele é uma deusa. Todas essas deusas simbolizam a potência divina personificada e por isso são chamadas de Shakti. Ou seja, sem elas, os deuses são incapazes de realizar qualquer coisa. Tá? Então, as Shaktis, elas são as potências dos deuses. Tá? Ou seja, o aspecto masculino, ele possui a potência, mas ele não é a potência. Então, sem a potência, o aspecto masculino, ele não consegue realizar absolutamente nada. Tá? Então, na cultura védica, as deusas, elas são tão adoradas quanto os deuses. Não há nenhum tipo de, vamos supor, importância, né, para um ou para o outro, maior para um ou menor para o outro, de maneira nenhuma. Tá? E, geralmente elas são adoradas na forma de casal, no caso Radha e Krishna, Lakshmi e Narayana, Sita e Rama, Shiva e Parvati, ou Shiva e Durga. Tá? Mas também existem as deusas, a adoração delas também vamos dizer, individualizadas, tá bom? Então, eu vou citar agora para vocês um verso que é do Manu Smriti, né? Capítulo 3, versos 55 a 59, que diz:
As mulheres devem ser honradas e adoradas por seus pais, irmãos, maridos e cunhados. Onde as mulheres são honradas, os deuses ficam satisfeitos, mas onde elas não são, nenhum ritual sagrado rende recompensas. Quando as mulheres vivem em aflição, a família perece rapidamente. Mas naquela família onde elas são felizes, haverá sempre prosperidade. Eu acho muito difícil você encontrar uma citação dessas em qualquer outra religião, em qualquer outro livro religioso, né? E essa é só uma delas. Existem várias citações dos livros védicos sobre a importância das mulheres. Vejam bem que esse livro é o Manusmriti. O que é o Manusmriti? Manu, ele é o avatar que descende para instruir a humanidade. Tá? Nós somos descendentes de Manu. Tá? A palavra Manu, o nome Manu, deu origem à palavra humano, tá? E também ao inglês man, tá bom? Então, todos nós somos descendentes de Manu. Então, o Manusmriti é o livro que esse avatar manifesta com várias diretrizes para a humanidade. Então, dentre elas, essa aqui, para que as mulheres sejam cuidadas, honradas, adoradas, respeitadas, né? Do contrário, a família jamais terá prosperidade. Jamais. Então, dentro da casa, a mulher ela é a Shakti, ela é a potência que vai mover aquela engrenagem da família e consequentemente da sociedade, né? A sociedade é feita de núcleos familiares. Então, se as mulheres não estão muito bem posicionadas nas suas famílias, muito bem respeitadas, né? A sociedade como um todo, ela se degrada, tá certo? Num outro livro famoso chamado Mahabharata, acho que vocês já ouviram falar no Mahabharata, né? Bhishma Deva, ele explica sobre o futuro daqueles que não honram as mulheres. Então ele diz: ó soberano da terra, Yudhishthira Maharaj, a linhagem na qual filhas e noras entristecem-se com os maus tratos será destruída. Quando essas mulheres amaldiçoam estas famílias, tais lares perdem seu charme, prosperidade e felicidade. Ou seja, naquela família onde as mulheres são maltratadas, né, automaticamente elas podem amaldiçoar aquele lar, e digo amaldiçoar no sentido de que elas vão automaticamente não conseguir fazer o bem por aquelas pessoas, né? E a dinastia inteira ela será destruída, né? Não haverá prosperidade, não haverá felicidade, né? Naquele meio, tá? Então essa é uma citação do Mahabharata, Anushansha Parva, 12.14. Tá? Além disso, quando uma mulher é convidada para viver em outra família, ou seja, através do casamento, ela vem para, abre aspas, governar junto com o marido sobre os outros membros da família, como se fosse uma rainha. Isso é uma citação do Atharva Veda, né? Atharva Veda é um dos 4 principais Vedas, né? Um dos livros mais importantes dentro da literatura védica. Então, de acordo com a tradição védica, quando há um casamento, a mulher ela vai viver na casa do marido. O marido não sai de casa, ele continua morando com os pais, continua morando com a sua família, porque isso mantém um elo social muito forte, tá? Isso fortalece a sociedade como um todo, você manter os núcleos familiares ali juntos, tá? E a mulher vai habitar na casa do seu marido, né? Onde ela será o quê? Uma rainha. E ela também governará sobre os outros membros da família, ou seja, a mulher não vai para ser uma empregada, ela não vai para ser mandada pelos outros, né, nem pelos seus sogros e sogras, ela vai lá para, junto com o marido, governar a casa. Tá? Então, o marido não é a autoridade suprema, né? Jamais. Tá? Há ali
uma cooperação entre os dois. Cada um vai entender o seu papel, né, e vão ambos governar, tá? Não tem a palavra final de um ou de outro, né? Ambos deverão chegar num consenso, tá bom? Muito bem. Então, esse tipo de igualdade raramente é encontrado em qualquer outra escritura religiosa. Devido a esta tradição, a história da Índia conta com muitas mulheres que alcançaram uma posição de destaque em espiritualidade, política, artes, educação, ciência, ou mesmo como guerreiras no campo de batalha. Não sei se vocês sabem, mas o exército indiano é composto de mulheres, né? Isso aí fica uma boa dica para as feministas, né? Feministas deveriam se alistar no exército, né? E defender, né, o seu país, assim como o homem, já que elas pedem direitos iguais, coisa que eu não acho que seja necessário, por exemplo, né? Eu acho que a mulher não tem que ir para a guerra, ela tem que cuidar da família, né? E o homem é que tem que, de fato, ir para a guerra. Mas ela tem a liberdade de fazer isso. Então já não é mais o que eu acho, é o que ela quer. E a cultura védica permite que ela possa optar por isso, né? E isso é o correto, é deixar a opção, né, para ela. Ela escolhe se ela quer cuidar da casa ou se ela quer ir para a guerra, né? E isso é muito positivo, né? E muitas mulheres indianas foram para a guerra, muitas, tá? Inclusive sendo muitas vezes líderes de resistência da invasão de estrangeiros. Como vocês sabem, a Índia foi invadida muitas vezes, né, por diversos povos, mas sempre, de uma forma ou de outra, conseguiu resistir aqui e ali ao domínio cultural, né? Muito embora o domínio político e bélico tenha, vamos dizer assim, prevalecido sobre o povo indiano durante várias invasões, né? A última delas muçulmana. Os muçulmanos governaram muitos estados da Índia, mas ainda assim a cultura védica ela permanece, jamais foi destruída, né? Jamais, tá? Então, as mulheres sempre puderam optar na cultura védica por desenvolver o que quer que elas sonhassem, absolutamente tudo, tá? Então, vamos seguir aqui. Há também mulheres rishis e yoginis, né? O que são rishis? Rishis são os sábios, são os visionários, né? Então, há mulheres rishis e yoginis, né? Yogini, feminino de yogi, né? Que ajudaram a propagar o conhecimento védico pelo mundo. Por exemplo, né, o hino 126 do primeiro livro do Rig Veda foi revelado por Romasha, uma mulher. O hino 179, também do Rig Veda, foi revelado por Lopamudra. E há dezenas de nomes de mulheres reveladoras da sabedoria védica, como Vishwavara, Shashwati, Gargi, Maitreyi, Apala, Gosha e Aditi, que instruíram a todos no conhecimento do Supremo Brahman, ou seja, da verdade absoluta. Então, na tradição Vaishnava, por exemplo, nós podemos citar grandes mestras como Janava Thakurani, Gangamata Goswamini, Sita Thakurani, dentre uma centena de outras mulheres que até hoje assumem o papel de líderes espirituais. Então, não existe essa discriminação em relação à mulher, como se só o homem pudesse ser um guru. Tá? Isso eu gostaria de explicar para vocês, para a gente esclarecer esse ponto. Por que a maioria dos gurus são homens? Não é por qualquer tipo de impedimento ou proibição às mulheres se tornarem gurus, mas é por uma questão prática da vida, né? Como que a gente entende isso? Vejam bem, a mulher ela tem o papel da maternidade, né? Coisa que o homem não tem, né? E dentro de uma sociedade, vamos dizer assim, desregulada, a mulher ela se torna também uma presa muito fácil. Então imagine vocês, se uma mulher ela decide renunciar à vida familiar, renunciar aos prazeres mundanos e se retirar para a floresta, por exemplo, né, e decidir fazer meditação, austeridades na floresta, ela está muito mais sujeita a ataques, né, a violência do que o homem. Imagina uma mulher sozinha no meio de uma floresta, né? Ela se torna uma presa muito fácil.
né? Então, é mais fácil para o homem renunciar e viver isolado na floresta, na montanha, né, do que a mulher. Tá? Então, porque a mulher ela tem essa, essa natureza da maternidade, automaticamente é necessário que a alma que habite naquele corpo da mulher, né, tenha essa predisposição, ou seja, ela vai querer ter filhos, senão a humanidade acaba simplesmente. Então, a alma que já tem uma predisposição maior à renúncia, ela entra no corpo de um homem. É aqui que nós devemos entender que nós, na verdade, não somos homens nem mulheres. Nós somos almas. Então, quando a gente fala um homem que é renunciante, uma mulher que é renunciante, não. A alma já chegou naquele patamar. E é muito mais fácil para a alma conseguir renunciar num corpo humano do que num corpo de mulher. Não é verdade? Se a gente tivesse o inverso, a humanidade jamais se propagaria. E a humanidade não se propagando, as almas que têm karmas para cumprir, que precisam renascer, não teriam corpos para renascer. Então seria uma inviabilidade total e absoluta da própria evolução das pessoas. Porque você precisa encarnar para continuar evoluindo. E se não tem mulheres tendo filhos, como é que você vai encarnar? Então é natural que a mulher manifeste essa natureza de ter filho. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, tá? Mas o ponto aqui né, a maioria dos gurus renunciados são homens por essa questão prática apenas. Mas não porque exista uma política contra as mulheres. Mas acontece de virem almas muito avançadas, evoluídas no corpo de mulheres. Isso não tem como ser evitado. Automaticamente aquelas mulheres vão renunciar à vida material, né? E elas vão então entrar na vida da liderança espiritual. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma história famosa, né? Que eu acho que está no Srimad Bhagavatam, se não me engano, que era é, de uma princesa que decidiu renunciar o seu reino e se tornar uma renunciante, né? Enfim, e só praticar a vida espiritual, etc, etc. E ela foi viver numa choupana, né? Numa cabana bem simples, né? Numa aldeia, né? E um belo dia um rei passou e é, por acaso foi ali pedir água para ela, alguma coisa, estava caçando e ficou muito encantado com a beleza dela, né? E decidiu se casar com ela, né? E disse para ela: eu vou me casar com você, voltarei dentro de tanto tempo para te levar e você vai se casar comigo. E ela entrou num grande dilema, porque ela não queria se casar, mas também não podia negar a ordem do rei, né? Seria, né, algo muito ruim, dependendo até da própria natureza daquele rei, ele poderia inclusive até ameaçá-la, né? Então, o que ela fez? Ela simplesmente ficou em jejum, né? E começou a estocar dentro de potes, né, as suas fezes, a sua urina, é, muco, vômito, tudo isso ela foi estocando, né, e ficou em jejum completo. Tá? Quando o rei retornou e bateu na casa dela, quando ela abriu a porta, o rei pergunta para ela: onde está aquela moça com quem eu vim me casar? E ela respondeu: essa moça sou eu. O rei falou: não, não é você não. Não foi você que eu vi naquele dia. Ela falou: sim, fui eu sim. E o rei falou: não, você está me enganando. Cadê aquela moça? Ele entra na casa, não encontra ninguém, e aí olha para ela de novo e meio que assim, né? Fica tentando forçar assim a visão para realmente ver se ele consegue reconhecer naquela forma totalmente ali, vamos dizer, franzina, né? Esquelética, né? Aquela moça tão bela que ele havia visto. E ela aponta para ele os potes com todas aquelas coisas ali guardadas e diz para ela: ali está a moça que você gostou de ver. Ou seja, toda aquela beleza física dela é nada mais do que muco,
fezes, urina, tudo isso que a gente tem, né, no nosso corpo, né, que na verdade quando sai da gente, essa beleza também sai, né? E quando o rei percebeu que aquela moça bela que ele se apaixonou tinha se tornado aquela coisa, né, muito feia, horrorosa, sem vida, ele simplesmente desistiu, né, e disse: não, tudo bem, você realmente é uma santa e eu não vou mais te perturbar, né? Você tem a sua liberdade, né? Então, é, automaticamente, quando os homens piedosos percebem que ali existe uma santa, eles respeitam, né? Eles respeitam. Isso aconteceu em várias instâncias, em vários exemplos da nossa história védica, tá? Um outro exemplo muito famoso, né, é de uma prostituta que se tornou também uma guru, né? O nome dela é Chintamani, tá? Essa é uma história muito famosa de um brahmana chamado Bilva Mangala Thakur. Bilva Mangala, ele era um brahmana, né, de casta, de família muito religiosa, e também muito rica, e só que ele de repente começou a se envolver com essa prostituta e quase todos os dias ele ia visitá-la e toda a riqueza dele ele dava para ela, né? Até que um belo dia o seu pai faleceu e no dia do enterro do pai dele, né, ou do crematório do pai dele, né, na Índia eles não enterram, perdão, é, ele após a cerimônia correu em direção à casa dela desesperado porque ele tinha, vamos dizer assim, uma paixão muito intensa por ela, muito, muito apego por ela. E ele já não seguia mais as práticas dele bramínicas, não seguia absolutamente nada, estava totalmente intoxicado, né, pela vida sexual. E naquele dia estava uma tempestade muito forte, o rio estava alto, correnteza forte, muita chuva, muito vento. Mesmo assim, ele enfrentou tudo isso para se encontrar com aquela prostituta. Quando ele chega na beira do rio, não tinha como atravessar, não havia barqueiro, não havia nada. E ele viu um tronco na beira do rio e decidiu se agarrar àquele tronco e remar contra a correnteza para atravessar o rio. Quando ele chega do outro lado, ele se dá conta que não era um tronco, era um corpo morto, né? Um corpo que estava flutuando na beira do rio. E ele vai, então, né, na direção da casa dela e grita, mas ela não ouve por conta do barulho da chuva e tudo mais. Então ele vê uma corda pendurada no muro e ele pensa, ela deve ter deixado essa corda para mim, para que eu possa pular. E ele se agarra naquela corda e ele cai do outro lado quando ele vê era uma cobra, não era uma corda. Então ele estava completamente intoxicado, né? Com a mente fora, enfim, fora de controle, para se encontrar com ela. Finalmente ele bate na porta dela. E quando ela abre a porta e ouve tudo isso que ele narrou, ela diz assim para ele: olha, se você tivesse essa mesma avidez que você tem para se encontrar comigo, né? Para você fazer adoração a Krishna, para você adorar a Krishna, você com certeza poderia alcançar a perfeição espiritual rapidamente. Então, eu não quero mais ver você aqui. Eu quero que você vá embora e quero que você dê início à sua vida espiritual, à sua prática espiritual. Não desperdice tanto o seu tempo, né, comigo. Naquele momento, aquelas palavras entraram como um raio no coração de Bilva Mangala Thakur. E o que ele fez? Ele automaticamente foi em direção a Vrindavana. Vrindavana é a cidade onde Krishna nasceu. No meio do caminho, ele vai a um poço para poder coletar água para beber e lá encontra uma moça muito bonita. E ele segue aquela moça, né, muito atraído pela beleza dela, ele vai atrás dela até ela entrar na casa dela. Quando ela entra em casa, ele bate na porta, quem vem é o marido dela abrir a porta. E ele estava com uma aparência totalmente assim, vamos dizer, mal cuidada, barba grande, porque é uma caminhada de meses, né, até Vrindavana. Então, foram, né, da roupa velha, rasgada, então ele parecia um renunciante, né? Naquele momento, o marido pergunta o que o senhor deseja, né? O senhor é um santo, né? Um santo peregrino.
o que o senhor deseja? E ele diz assim, eu quero ver a sua esposa, pode chamá-la? E o homem, sim, tudo bem, foi, chamou a esposa. Quando ela veio, Biromangala disse, eu quero o grampo do seu cabelo. E ela deu o grampo de cabelo. Todo mundo sem entender, mas eles fazem o desejo do santo. Então ele pega aquele grampo de cabelo e fura os 2 olhos. O casal ficou chocado, né? Tentou ali prestar alguns primeiros socorros para ele, né? E enfim, e ele rapidamente continua a sua caminhada para Vrindavana. Por que ele fez isso? Porque ele não queria mais que os seus sentidos fossem atraídos por nenhuma beleza mundana. Então ele fura os seus olhos, né? Como uma punição para os seus olhos, para não ficar atraído por formas belas. E aí ele vai em direção a Vrindavana. No meio do caminho, vem um menino e pergunta para ele, para onde você está indo? Ele diz, eu estou indo para Vrindavana. Ah, eu também estou indo para Vrindavana, deixa que eu te ajudo, você não pode ver. E pegou na mão daquele menino e foi até Vrindavana. 10 minutos se passaram, o menino diz, nós já estamos em Vrindavana. E ele pergunta, mas como é possível? Faltava muito tempo ainda. Não, nós já estamos em Vrindavana. Olhe, sinta a brisa, né, perfumada de Vrindavana, a brisa do rio Yamuna, os pássaros, as flores, a atmosfera de Vrindavana. E Bhivamangala Thakur, então, ficou em Vrindavana e começou a sua prática espiritual e se tornou um grande poeta, né? Aclamado até mesmo por Chaitanya Mahaprabhu, que recitava os seus poemas. Tá? Então, quem era esse menino que veio levá-lo? Era o próprio Krishna. Então, com um conselho daquela prostituta, né, que se tornou a guru dele naquele momento, né, ele alcançou a perfeição espiritual. Então, vejam como a cultura védica ela permite que uma mulher seja uma prostituta, né, sem nenhum tipo de restrição, que essa prostituta se torne uma guru, uma mestra espiritual, porque deu um conselho espiritual para alguém. Então vejam o respeito, né, que a cultura védica tem pela mulher, independente da profissão dela, da origem dela, do que ela venha fazer. Tá? Então essa é uma história muito importante para nós entendermos, né, primeiro, como essa, como a cultura védica é muito liberal, ela é extremamente liberal, né? Mas ao mesmo tempo valoriza qualquer conselho espiritual que possa ser dado por qualquer um. Tá bom? Muito bem. Vamos então voltar aqui ao texto. Nós temos também o caso de Draupadi, né? Quem já leu o Mahabharata conhece Draupadi, que é a esposa dos 5 Pandavas, né? Que ficaram famosos por terem lutado ao lado de Krishna na batalha de Kurukshetra. Então vejam bem que é uma mulher que tem 5 esposos, não é o contrário. Não é um homem que tem 5 esposas. Uma mulher que tem 5 esposos. E são os mais qualificados de todos. Então, vejam que a poligamia ela é permitida também para as mulheres, não só para os homens, na cultura védica. Tá? Então, não... E essa é uma história clássica. Krishna, ele colocou o Bhagavad Gita como sendo um dos principais livros védicos para o mundo inteiro. Né? E essa história está ali. Essa história não, esse fato está ali. Draupadi ela tem 5 esposos. Isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo de absolutamente nada. É tão natural que uma das histórias mais famosas do mundo tem como personagem histórico, verdadeiro, né, uma mulher com 5 esposos. Tá bom? De acordo com o padrão védico, é a mulher que escolhe com quem vai se casar. No famoso épico Ramayana, Sita Devi, a filha do rei Janaka, dentre centenas de candidatos que desejavam se casar com ela, acabou escolhendo o príncipe Rama. Uma história famosa. Então, quem escolhe o esposo é a moça, né? Não é o homem. Tá? É ela que decide com quem ela vai se casar. Entretanto, se esta tradição foi quebrada posteriormente, através da prática de casamentos arranjados, devemos saber que ela não pertence à tradição védica, mas sim à corrupção do sistema de castas
e a forte influência do islamismo e outras culturas sobre a Índia. A maneira como as mulheres são tratadas hoje em dia é um indicador de nossa barbárie social. Enquanto os homens podem ter mais força física do que as mulheres, elas claramente têm mais energia interna e emocional. Quando as mulheres são oprimidas, toda a família e a sociedade são abaladas, enfraquecendo toda a civilização. Tá? Então vejam que isso que nós vemos hoje na Índia não representa a cultura védica, absolutamente. A Índia hoje está muito longe de ser uma cultura védica praticada. Tá? Nós temos a influência do Islã, tá? Que tem uma opressão fortíssima em cima das mulheres. Não preciso nem descrever. Todo mundo aqui sabe a maneira como o Islã trata as mulheres. Né? Nós temos também as invasões ocidentais, né, dos ingleses mais recentes, e sabemos também como as mulheres são tratadas também no Ocidente. Então, tudo isso foi corrompendo, né, também pela influência, os indianos. O indiano não é um ser perfeito. Muita gente acha que o indiano é um ser perfeito, iluminado, que representa a cultura védica e que é incorruptível. Não é verdade. É um ser humano como qualquer outro. E ele pode se corromper, sim. E como nós vivemos na era de Kali, que é a era das desavenças, da hipocrisia, da corrupção, o indiano também está sujeito a tudo isso. Tá? A questão das castas, por exemplo. Né? As castas nunca foram um problema social. Ao contrário, era uma solução. Você reconhecer cada ser humano com um talento social e empregá-lo da maneira correta. Mas, com o passar do tempo, né, isso foi sendo, vamos dizer assim, manipulado. Para quê? Para manter o poder em certas famílias, para manter o status social. Ou seja, você não casa pessoas de castas diferentes. Aí você tem os 100 castas, que são ainda mais massacrados, mas isso não pertence à cultura védica, tá? De maneira nenhuma. Muito bem. Uma das especialidades da mulher é que ela é mãe. Ela carrega e nutre consigo o futuro da humanidade. E por isto merece um cuidado especial. Na cultura védica, ensina-se que todo homem deve ver e respeitar cada mulher como se fosse sua mãe e toda menina como sua própria filha ou irmã. Assim, a mulher deixa de ser vista como objeto de desfrute e passa a ser um ente querido que merece todo respeito. Tá? Então, as mulheres mais velhas do que nós são chamadas de mãe, mata, né? Ou mataji. Mataji significa respeitosa mãe, né? Respeitada mãe. O sufixo di é um sufixo de respeito. Muita gente acha que é diminutivo, mas não é diminutivo, é de respeito. Então, mataji é respeitada mãe. Tá? E as mulheres, né, de faixa de mesma idade são irmãs, né, e as mais novas são filhas. Então, dessa maneira, você vê, né, você encara a sociedade como, inclusive, uma extensão da sua própria família, da sua própria casa. Então, esse sentimento de que toda a sociedade é uma família é muito importante. Isso só existe quando você cultiva desde o começo, na criança, né, a maneira correta de ver uma mulher e de respeitá-la. Né? Da mesma forma, aquela mulher, ela vai ter um amor materno tão grande que ela também verá cada criança como seu filho. Ela aceitará cada criança como seu filho. Isso faz com que a sociedade seja um seio de proteção muito maior, né? Que a criança se sinta parte, né, de um mundo familiar, de um mundo conhecido, não de um mundo estranho. Não de quando ela sai da sua própria casa, parece que ela, né, entra numa realidade extremamente ameaçadora. Não. Né? Ela vai ver cada mulher, né, como parte da sua família. E cada homem também.
né? Como pai, como irmão, né? Como filho, tá? Da mesma maneira. A natureza materna das mulheres sempre foi valorizada na cultura védica. Afinal, o fundamento da vida familiar e a primeira fase de criação dos filhos depende delas. Ser, ser mãe não é uma obrigação e muitas mulheres optam por não ter filhos, mas a história mostra que a maioria delas optou por esse destino. São elas que geralmente suprem o amor, a compreensão e a nutrição para o desenvolvimento de seus filhos de uma maneira especial, que é impossível de ser substituída pelos homens. Não tem como o homem substituir o que uma mulher faz. Agora, tem como a mulher substituir o que o homem faz? Tem. Ela pode trabalhar, ela pode manter a casa, ela pode cuidar, ela pode educar. Não que a criança vá se sentir bem só com a mãe, ela precisa também do pai. Mas o papel da mãe é insubstituível. Insubstituível. Né? A amamentação, o carinho, o cuidado, a aproximação, tudo isso é passado pela mãe. Tá? Então tem um verso aqui também do Mahabharata, do Shantiparva, 30.9, que diz, Bhishma Pitamah está dizendo, né? O professor que ensina o verdadeiro conhecimento é mais importante do que 10 instrutores. O pai é mais importante do que 10 professores. E a mãe é mais importante do que 10 pais. Não existe guru maior do que a mãe. A nossa própria vida é um presente da vida de nossa mãe. Fomos nutridos por ela. Passamos 9 meses em seu ventre e seu amor nos sustentou. A tradição védica considera que temos 7 diferentes tipos de mãe. A mãe biológica, a esposa do guru, a rainha, uma brahmani, a vaca, a enfermeira, né, ou a ama de leite, e a mãe terra. Essas são as 7 mães que a cultura védica nos apresenta, nos oferece. Ao exibir as qualidades da maternidade, as mulheres devem ser calorosas e ternas, fortes e protetoras, mas também estabelecer as bases da disciplina e do bom senso, de acordo com as escrituras védicas, educando seus filhos com o rigor necessário. Além disso, é a mulher que dá beleza e cria uma atmosfera inspiradora através da decoração da casa e do gerenciamento da mesma. É ela quem prepara os pratos nutritivos e saborosos que dão prazer e força para toda a família. Aquelas mulheres que têm essa disposição intrínseca para o cuidado da casa também serão defensoras naturais dos padrões morais e princípios espirituais, extremamente necessários para o bem-estar de toda a civilização védica. Por suas próprias tendências e expressões emocionais, elas também são devotas naturais de Deus e cumprem com a adoração das deidades no altar da casa. É muito afortunada aquela mulher que reconhece o inestimável valor de cuidar da casa e da família, sem achar que isso seja um papel inferior. Bom, então, o papel da mulher na sociedade, né, começa com a preservação do núcleo familiar. Tá? O homem tem que ir para a guerra, o homem tem que ir trabalhar, ele se dá melhor no mundo externo, no mundo fora da casa, né? Ele sobrevive melhor a esse mundo externo devido às suas próprias características, né? E a mulher, por sua vez, tem o papel de cuidar da casa. E ela jamais deve pensar que isso é inferior. Isso foi uma propaganda que foi assim martelada, né, na cabeça das mulheres, como se fosse algo ruim, algo inferior, que as mulheres tinham que buscar a independência, né, o mercado de trabalho, uma série de coisas. No meu ponto de vista, isso foi uma grande manobra política, tá, de vários homens, na verdade, não foram de mulheres. Se vocês estudam a história do movimento feminista, foi feita por homens, não por mulheres. Começou com homens, não com mulheres, tá? Porque eles queriam que as mulheres, na verdade, ficassem ainda mais vulneráveis, ainda mais disponíveis para o desfrute do homem. Tá?
Aí você cria anticoncepcional, você promove o aborto, uma série de coisas, né? Quem continua pagando essa conta é a mulher, não é o homem. Tá? Então, muito cuidado, mulheres, com essa propaganda feminista. Muito cuidado. Né? Por trás disso tem muitos interesses. Muitos mesmo. Tá? Então, a sociedade ocidental ela se fragmentou completamente quando a mulher foi retirada do seio da casa e colocada onde? No mercado de trabalho. E qual outra consequência disso? A educação dos filhos foi delegada a quem? Ao Estado, a um terceiro, né? A um educador, a uma escola. Olha o trauma que essa criança sofre desde 3, 4 anos de idade indo para uma escola. Né? Isso é um trauma, isso cria um trauma. Né? A criança passa a ser acompanhada e educada por pessoas que não têm o menor interesse por ela, estão ali por dinheiro. Então vejam que sociedade desgraçada, né? Que sociedade desgastada, né? Que sociedade frágil. Não é surpresa que hoje nós temos, né, uma geração inteira de pessoas frágeis, frágeis em diversos aspectos. Né? A famosa geração mimimi, né? Vamos deixar o nosso linguajar mais popular. São seres humanos frágeis o tempo inteiro, né? Com alto índice de depressão, alto índice de baixa estima, de insegurança, de suicídio, né? Com muitas manias, né? Com muitas fragilidades o tempo inteiro, né? Assim, sofrendo com tudo. Tá? Isso aconteceu por quê? Por conta dessa fragmentação do núcleo familiar. Tá? Então, as mulheres caíram nessa grande armadilha. Né? Infelizmente, não fez bem para elas. Muito embora elas ainda continuem defendendo, o resultado está aí. Basta você ter um pouco de sensibilidade para você observar a nossa sociedade. Está completamente arrasada, destruída. E quem se beneficia disso? É o Estado. O Estado vai substituir o seu pai, a sua mãe, a sua educação, né? E aí você tem o quê? Né? Um Estado totalitário, né? Uma ditadura, uma dependência gerada em torno de pessoas que querem o poder. Essa é a grande estratégia deles. Tá? Agora, se você tem um núcleo familiar forte, com uma mãe presente, você tem indivíduos fortes, indivíduos com autoestima, indivíduos emocionalmente independentes, emocionalmente estáveis, indivíduos que não se vendem por qualquer coisa. Você tem, inclusive, a propriedade privada sendo transmitida, né, como herança para a família. Tá? Ou seja, você cria também um elo econômico de força muito grande na sociedade. Tá? Porque essa história também, casou, vai, constrói sua casa, fica independente, fez 18 anos, sai de casa, tudo isso vai fragmentando, vai destruindo a sociedade. Hoje você tem o quê? Gerações inteiras endividadas. Endividadas com escola, com universidade para pagar, com o carro que está comprando, com o apartamento que está comprando, e você vive endividado. Seria muito mais fácil você herdar o que o seu pai e sua mãe têm, ou você construir um segundo andar em cima, ou uma casinha do lado, como ainda é feito na Índia. Ainda hoje, na Índia, de modo geral, essa tradição ainda se mantém. Ainda se mantém. Isso é muito bom, isso é muito importante para manter uma sociedade forte, unida, indivíduos com autonomia, com independência, né? Indivíduos que encaram os problemas com facilidade, encontram soluções mais facilmente. Né? Então, infelizmente, a sociedade ocidental, de modo geral, perdeu essa conexão, né, que no passado remoto até existia. Né? Enfim, né, de modo geral, com a monarquia, né, você ainda tinha um pouco disso. Depois, tudo se perdeu, né, e a coisa acabou entrando aí por um lado totalmente agora sem controle. Muito difícil recuperar isso. Muito, muito difícil. Tá? Muito bem, então a mulher ela tem esse papel, né, de cuidar do seio da família. E a família é o seio da sociedade. Né? Indivíduos fortes, família forte, sociedade forte. Tá? Muito bem, vamos agora então passar para um outro tópico aqui. De acordo com o sânscrito, a palavra esposa tem 3 significados.
né? Ou seja, são 3 palavras para 3 diferentes tipos de esposas. A primeira é patni, né? Ou seja, aquela que se une ao esposo. É uma palavra, então, geral para esposa, patni. Mas nós temos a dharma patni, é aquela que guia o esposo através do dharma. Ou seja, ela é o referencial de dharma, o referencial de boa conduta, referencial de religiosidade para o marido e para a família. Essa é chamada de dharma patni. A força também da manutenção do dharma, da religiosidade, está com a mulher. Se a mulher não for casta, se a mulher não for disciplinada e correta, automaticamente tudo vai por água abaixo, tá? E a terceira é chamada de Saha Dharmacharini, né? Ou seja, é aquela que acompanha o marido no caminho do karma. É aquela que, aquela que é liderada pelo marido. É o oposto da segunda. Tá? De qualquer maneira, essas 3, né, elas são, vamos dizer assim, modelos de esposa. Tá? Principalmente as 2 últimas. Tá? Ou a que segue ou a que é seguida, né, pelo marido. Quando o respeito às mulheres diminui, a sociedade perde o equilíbrio e a harmonia. No domínio espiritual, homens e mulheres têm uma posição equivalente, pois somos todos almas. No entanto, quando consideramos a realidade mundana, as diferenças devem ser respeitadas e colocadas à luz da razão. Ou seja, nós somos diferentes enquanto corpo, não enquanto alma. Né? Temos necessidades diferentes, temos comportamentos diferentes, temos aptidões e talentos diferentes, e isso deve ser considerado. Né? Um não é superior ao outro, mas cada qual possui talentos particulares que contribuem para uma sociedade equilibrada e para o serviço a Deus. Ou seja, a meta da cultura védica é serviço a Deus. Então, a mãe e o pai devem sempre estar focados nisso. O centro da sociedade é a adoração a Deus. Tá? Sendo assim, é uma ilusão achar que mulheres devem ser tratadas como homens e vice-versa. Uma das bandeiras feministas, por exemplo, que eu discordo, né, completamente. É claro que existem exceções e que alguns homens são naturalmente bons em papéis femininos e algumas mulheres são talentosas em ocupações masculinas. Isso pode acontecer, sem nenhum problema, mas não é uma regra geral, são exceções. Mas o ponto é que as mulheres e os homens devem trabalhar cooperativamente como as asas gêmeas de um pássaro que poderá voar cada vez mais alto. Então, eles devem aprender a trabalhar em cooperação, sempre. Enquanto houver um espírito de competição e de desrespeito mútuo, jamais poderemos encontrar harmonia. Este conflito institucionalizado das sociedades materialistas tem aumentado tanto na vida familiar quanto na vida corporativa, ou seja, no mundo dos negócios, o que contribui ainda mais para o desequilíbrio social. Se cada um souber o seu valor e reconhecer a necessidade do outro, não faltarão motivos para ambos serem felizes e bem-sucedidos. Então, essa competição entre homens e mulheres no mercado de trabalho ou em casa é simplesmente uma desgraça. Né? É um grande problema. Tá? Recentemente, uma amiga minha antiga da faculdade postou uma foto lá no Facebook. Assim, ela colocou um balde, uma vassoura, um pano, produtos assim de limpeza, e disse assim: estou cansada disso. Aqui em casa só eu é que faço isso. Né? Preciso tirar férias de tudo isso. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas que infelicidade, né? É uma mãe de família que está ali, que deveria ter amor pela sua casa, amor pelos seus filhos, pelo seu esposo, e deveria cuidar e servir, né, a todos eles. Então, assim, quando você ama, você quer cuidar. Agora, quando você não ama, qualquer atividade, qualquer tarefa vira um grande fardo, porque você não quer fazer, você não quer cuidar de ninguém, você quer ser cuidado o tempo todo. Esse é um problema da humanidade. Querer amor para si, né, e não dar amor para os outros.
Então as pessoas se casam porque querem ser amadas, têm filhos porque querem ser amadas, mas não ao contrário. Aí quando chega na hora de servir, não quer, né? Incomoda, fica com raiva, né? Dá ansiedade. Por quê? Porque não tem amor para dar. É um problema da sociedade isso. Quem ama faz tudo pelo outro. Limpa a casa, cozinha, prepara e sempre com um sorriso no rosto. Por quê? Porque está fazendo por amor. É assim que deveria ser, né, a nossa relação com a nossa família. Né? Eu, por exemplo, eu moro sozinho. Né? Eu mantenho essa relação comigo mesmo. Né? Tem hora que eu olho para a pia cheia de louça e eu falo, nossa, agora eu não quero lavar louça. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou precisar ter tudo limpinho para eu poder começar a cozinhar, né? E eu penso o seguinte, eu vou dar um presente para mim mesmo. Eu vou lavar essa louça. Aí eu vou lá, lavo a louça, preparo tudo, limpo a cozinha, né? Por quê? Passado mais algumas horas, eu vou precisar cozinhar. E naquele momento, quando eu tiver com fome, eu não vou querer lavar a louça de jeito nenhum. Aí eu venho, olho para aquela cozinha toda arrumada e falo: nossa, né, que presente bom que eu me dei. Agora eu posso cozinhar tranquilo, né? E não vou ter que ficar fazendo um trabalho dobrado, mais rápido, né, com mais fome. Então, assim, se você faz isso até por você, por que não fazer pelos outros, né, pela sua família? Né? Essa é uma excelente tática, né, até para você consigo mesmo. Fala: olha, eu preciso fazer isso, mas não quero fazer. Mas se dê um presente. Por quê? No futuro você vai querer desfrutar daquilo bem feito, ou limpo, ou arrumado. Uma casa arrumada, uma casa cheirosa, não é verdade? Então, automaticamente, se você tem amor, você faz, você não fica cobrando do outro. Né? Já imaginaram se Radha fosse cobrar de Krishna tudo que ela fez por ele? Né? Fosse fazer uma lista, ó, tá aqui, ó, tudo que eu fiz por você esse tempo todo e você é um ingrato. Ela não teria amor. Ela não seria o exemplo do amor e da devoção. Então, a humanidade precisa disso, precisa desenvolver amor. E amor significa servir. E serviço é desinteressado. Serviço é sem remuneração. Serviço é sem reconhecimento. Serviço é pelo prazer do outro, é pela felicidade do outro, não pela sua felicidade. Só que as mulheres estão mimadas, estão mal educadas, né, estão totalmente também alienadas dentro desse processo, né, de embotamento da consciência dentro da vida material. As mulheres não são perfeitas automaticamente, elas também precisam aprender a ser mulheres. Elas precisam também ser educadas a serem seres humanos, né, a serem devotas, a serem mães, tudo isso parte de uma educação. Tudo isso que a gente vem falando aqui ao longo dessa palestra não está automaticamente inato dentro da personalidade feminina. Isso tem que ser construído, e tudo isso é educação. Então a mulher não pode automaticamente também se achar no direito de ser uma deidade perfeita e intocada automaticamente, não. Porque se ela se comportar mal, ela deve ser punida, ela deve ser corrigida, ela deve ser direcionada automaticamente. Ela é um ser humano como qualquer outro. Tá? Então, essa construção social, ela parte da educação. Isso é muito importante. Tá bom? Então, nosso papel aqui com essas palestras é educar, é trazer a informação. Né? As mulheres não são perfeitas automaticamente. Se elas não forem educadas para tal, elas não irão manifestar essas qualidades. Tá bom? Vamos dar sequência aqui então. Já estamos quase terminando aqui, esses aqui são os últimos 2 parágrafos, tá bom? Depois eu vou ler aqui as perguntas. Quando o casal está disposto a ser flexível para com as necessidades um do outro e seguir em frente em amor e compreensão mútua, o relacionamento pode ir além do plano físico e emocional e chegar à união espiritual. Isso significa que a união entre um homem e uma mulher deve ter como finalidade última a cooperação mútua para a realização espiritual de ambos. Um exemplo clássico dessa relação são os pais de Krishna, Yashoda e Nanda. Eles mantinham um casamento estritamente religioso, sem nenhum interesse em ter filhos. No entanto, seus parentes faziam uma grande pressão, uma grande chantagem emocional, pressionando-os
para que tivessem um filho. Temendo que a relação familiar pudesse ser prejudicada, eles oraram para Deus, dizendo que a única maneira que eles aceitariam ter um filho seria se o próprio Deus se tornasse o filho deles. Realizando então o pedido desse casal, Krishna nasceu do ventre de Yashoda. Ou seja, essa é uma história muito bonita, a história do nascimento de Krishna, né, porque os seus pais eles eram extremamente espirituais e religiosos, eles não queriam ter filhos, né, só queriam se dedicar à vida espiritual, nada de desfrute, né, ali entre o casal. Né? Só que havia uma pressão familiar muito grande, por quê? Porque uma vez havendo um casamento, é importante que tenha filhos, né? É importante. Isso traz, né, assim, uma harmonia para a família. Você constituir família é importante na cultura védica. Não é uma obrigação, né? Mas os pais deles estavam ali pressionando. E como eles não queriam também desagradar os pais, eles pensaram, poxa, se Deus se tornar o nosso filho, nós não teremos nenhum problema, né, em ter que educá-lo materialmente, em ter que ficar, né, enfim, perdendo muito tempo com várias questões ali, né? Mas o fato é que então Krishna aceita esse pedido e nasce do ventre dos dois. Tá? Então, para finalizar, eu vou ler aqui uma citação do meu Gurudeva, né, do meu mestre, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, numa palestra que ele deu em Haia, na Holanda, em 12 de julho de 2005. Né? E o tema era justamente o feminismo, né, dentro da cultura védica, dentro do Vaishnavismo. Né? E meu Gurudeva está simplesmente desbancando essa teoria de que existe uma discriminação contra as mulheres na cultura védica. Ele diz o seguinte: vocês devem saber que todos nós somos almas espirituais. Todas as almas são muito bonitas. Quanto à forma transcendental da alma, não há dúvida sobre quem é menos inteligente ou mais inteligente. Se as mulheres são de tão baixa classe e de tão baixa inteligência, como poderiam as gopis, que são as consortes de Krishna em Vrindavana, são as vaqueirinhas de Vrindavana, terem superado até mesmo Krishna? Srimati Radhika, que é a principal das gopis, sempre supera Krishna em beleza, inteligência, em todos os demais aspectos. Por que o nosso Guru Parampara, a nossa, né, sucessão discipular, começando por Brahma e Narada, adoram as gopis? Por que Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, adotou o humor de Srimati Radhika? Se as mulheres são inferiores, por que nós, Vaishnavas da Gaudia, queremos ser gopis? Né? Espiritualmente, né, a forma da alma que nós temos é de gopi, né? Nós que somos da Gaudia, né, do Vaishnavismo. Quem em nosso Parampara da Gaudia não quer ser gopi? Queremos servir o Senhor Krishna e a Srimati Radhika na forma feminina, não na masculina. Então, como é possível que a forma feminina seja inferior? Jamais pense assim. Muito bem. Então, encerrando com essa citação de Srila Gurudeva, eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Sabe por que existe tanta opressão em cima das mulheres? Porque os homens de espírito pobre, de inteligência parca, sabem que o poder vem das mulheres. E a única maneira que eles têm de dominá-las é através da força física, porque eles têm isso como vantagem. Então, eles oprimem as mulheres fisicamente, né, para que elas não manifestem esse poder inato de governar a sociedade, porque eles querem ser os governantes. É uma inveja, é uma espécie de inveja. E eles só conseguem isso pela força bruta, tá? Mas o poder inato de governar a sociedade vem das mulheres, tá bom? Muito bem. Eu vou olhar aqui no chat. O senhor Antônio colocou aqui: a mulher sai para trabalhar e o filho fica aos cuidados da empregada. Sim, muitas vezes, né? Babás, empregadas, o que é horrível. Nada contra a babá em si, mas a criança precisa da presença dos pais, principalmente a da mãe. O pai pode até sair, a criança não vai sentir tanta falta do pai, mas da mãe é fundamental
né, a presença até 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. A criança tem que ter esse contato. A mãe tem que estar em casa, ela tem que estar presente. Não pode encontrar rapidinho de noite naquela correria, né? Isso destrói a sociedade inteira, né? Destrói tudo. A maioria dos casos de dependência química, né, de drogas, roubo, assalto, marginalidade, vem de pessoas que não tiveram um amparo familiar, o amor dos pais e da mãe. Há exceções, tá? Mas não. Em regra geral, vem disso aí. Vem de uma família desestruturada. A hipersexualização, a sexualização precoce das meninas e dos meninos vem também de uma família destruída, da falta de uma presença de um pai, de uma mãe ali, né, para educar, para dar limites, né? Então tudo está em função disso, né? Os grandes problemas hoje da humanidade vêm desde lá de trás, desse detalhe que a gente chama de detalhe, mas não é um detalhe, que é uma educação participativa, presencial, principalmente da mãe, tá bom? Isso é muito importante. Deixa eu ler aqui, o Tony escreveu o seguinte: hoje em dia, a mulher se vê num dilema por causa dessas distorções. Ela, por vezes, investe na sua carreira, mas à custa do seu período fértil, prolongando a maternidade e tendo vários problemas decorrentes disso. Algumas mulheres conseguem conciliar as coisas, mas imagino o quão difícil seja para elas. Elas estão iludidas também, né, Tony? A mulher também compra as falsidades do sistema material, do sistema capitalista. Elas compram também. Elas são iludidas também. Elas não estão sempre dentro de uma inocência ou de uma pureza, não. Elas também são manipuladas, infelizmente. O Guilherme pergunta: então podemos entender que uma criança criada por duas mães seria melhor nutrida que se criada por dois pais, isso no caso de relação homossexual? Guilherme, pergunta difícil, eu não tenho nem como te responder isso, viu? Assim, não faço ideia do que seria melhor dentro dessas duas questões, não. Tá bom? Bom, o Eduardo e a Mama Tamaí estão agradecendo, a Malati também, e a Dona Albertina escreveu aqui: amar é servir. Exatamente, Dona Albertina. Amar é servir e serviço é desapegado, é serviço pela felicidade do outro. Só que a sociedade perdeu essa capacidade de amar e servir. Todos querem ser servidos o tempo todo, né? Infelizmente é assim que a gente vem vivendo, tá bom? Então, se não há mais nada a dizer, mais nenhuma pergunta, a gente vai então encerrar. Então, todos tenham um excelente dia. Hare Krishna, Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.